Alô, alô, marcianos, aqui quem fala é André Aguiar, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tech Faz Sentido, o podcast para falar de tecnologia, inovação, empreendedorismo, e hoje a gente está aqui para falar sobre ESG. Quem me acompanha nessa pauta é mais uma vez a queridíssima Elô. Ah, que prazer. De verdade, André. É sempre uma delícia estar aqui, um convite ótimo e falar de um tema importante, né? Então, dentro do ESG, acho que a gente tem bastante assunto hoje aqui sobre diversidade, né? E quem ajuda a gente hoje sobre esse tema, André? Quem ajuda a gente? Faça você então a introdução, Elô, por favor. Eu sou suspeita, eu sou apaixonado por esse menino. Eu vou pedir para ele se descrever. Inclusive, queria aproveitar e fazer uma descrição também, né? Porque tem muita gente que está ouvindo o podcast que talvez não tenha... André, eu vou pedir para você cortar e para você voltar. Agora, pode? Tá bom, vou explicar o porquê. Tá bom. Porque a gente não fez a autodescrição. Se eu fizer agora, eu vou te desrespeitar de uma certa maneira, porque você vai ter que voltar a fazer. Então, para não... Ah, sim. Como a gente está falando, é sempre importante que a gente faça uma autodescrição. Então, bem simples, né? Eu tô sentado de blusa preta, olho verde, alguma coisa assim. Porque como a gente está falando de inclusão, a gente já começa na exclusão, se a gente não fizer isso. Perfeito. Legal. Perfeito. Vai abrir de novo, então? Vamos lá? Pode ir. Alô, alô, marcianos, aqui quem fala é André Aguiar. Hoje vamos começar a fazer a introdução aqui um pouco diferente. Eu acabei de receber essa instrução e vamos fazer para todos os outros episódios, compromisso nosso. Então, eu sou André Aguiar, tenho olhos verdes, 1,90 e hoje estou vestido de preto. Com vocês também aqui ao meu lado, por favor, Elô. E me explique também um pouco por que isso, Elô, por gentileza. Poxa, prazer falar com vocês. É sempre um prazer realmente vir aqui. Obrigada pelo convite. O tema de hoje ele é bem importante, mas antes para que vocês me compreendam, né? Quem está falando desse lado aqui, eu sou uma mulher branca, dos olhos castanhos, um cabelo loiro aqui, né? Não tão natural assim, até os ombros, e tô de vestido colorido e um blazer branco. Essa autodescrição ela é importante, porque primeiro que a gente precisa conseguir acessar todo mundo que talvez não tenha as mesmas realidades que a gente, né? Então, isso é importante. E segundo, mesmo que a gente tenha as pessoas com as mesmas realidades em termos visuais ou auditivos, é importante que a gente normalize isso. Né? Então, mesmo que a gente tenha uma pessoa incluída ou não em um ambiente, quanto mais a gente normalizar, mais inclusivo vai ser daqui para frente. Muito obrigado, Elô. E até aproveitando, então, fazendo as vezes que a gente trouxe uma pessoa aqui muito especial para nós, mas eu queria que você, por favor, fizesse as honras de apresentá-la. Para mim é um prazer, que nem o André falou hoje, a gente, na verdade, dentro das letrinhas aí, da sopa de letrinhas de ESG, acho que a gente vai destacar, falar mais de diversidade e... É um prazer ter o Caio aqui, eu sou apaixonado por esse rapaz, pela história, pela jornada dele, pelo que ele vem transformando. E me conectar a ele tem feito me conectar comigo, né? E eu acho que é isso que as organizações também têm sentido. Mas vou deixar ele se apresentar também, porque eu acho que vai ser um presente o encontro de hoje. Então fica com a gente, que eu acho que vai ser muito bom. Bem-vindo, Caio Bogos, fundador da ATIP. Show. Bom, valeu aí pelo convite, não agradeço bastante. Antes me descrevendo, sou um homem branco, cabelos pretos, barba bastante por fazer, que eu não consegui ter tempo de ir no salão ainda. Tá estilosa. Bom, tô com uma camisa preta com o logo da ATIP, escrito Atípico e Diverso, e tô ansioso aí para esse bate-papo sobre ESG, acho que é uma pauta super importante, que acho que a Certsis traz isso aí na veia. E agradeço bastante aí pelo convite de vocês. Muito obrigado. Que bom. Caio, começa contando então pra gente, cara, o que é a ATIP? Conta um pouco como ela surgiu, como veio esse propósito pra você, enfim, narra um pouquinho isso pra gente. Bom, a ATIP é uma startup de impacto social que busca conectar profissionais autistas, neuroatípicos, como a gente coloca. Quando a gente fala neuroatípico, a gente está falando de um universo muito maior do que apenas, entre aspas, pessoas autistas. Então, a gente conecta esse universo de pessoas neuroatípicas ou neurodivergentes, dependendo da forma como a pessoa prefira ser chamada, com empresas incríveis. Então, empresas incríveis que queiram ampliar aí sua gama de diversidade e inclusão, queiram pensar de uma maneira diferente, queiram, de fato, incluir pessoas que pensam de maneira diferente. Então, a gente tem esse objetivo. A gente nasceu muito diferente do que a gente é atualmente como startup. Mas, no final, acho que a gente está encontrando ainda, na verdade, o caminho certo aí para impactar a sociedade. Como vocês nasceram, então? Bom, a gente nasceu, eu sou formado em sistemas de informação, né? Eu me formei ali mais ou menos em 2020, em plena pandemia, então foi algo bastante
complicado ali, porque... Sem a formatura tradicional, né, Caio? Eu não fui buscar meu diploma ainda. Mas a gente vai descobrir que isso não foi um problema. Mas basicamente a TIP, pelo menos o que vem a ser a TIP, hoje em dia foi criada no final de 2018, durante um hackathon promovido pela minha universidade, que tinha ali como objetivo encontrar soluções inovadoras para a comunidade autista. E aí poderiam ser soluções para a comunidade autista adulta, criança, era bastante livre e abrangente o tema. E na época, eu até entrei em sistemas de informação justamente com essa ideia de, quero criar algo para impactar a sociedade positivamente. Então eu sempre tive essa vontade desde a adolescência, ali, início da adolescência. Então eu falei, bom, acho que é uma oportunidade de eu pensar pelo menos em algo para uma comunidade que eu não conhecia. Eu pouco conhecia, mas eu sempre tive interesse em relação ao tema. Então surgiu essa oportunidade de eu participar desse hackathon. E na época eu tive a ideia de uma plataforma que acompanhava a evolução da criança autista. Isso é bastante tradicional, na verdade, porque quando a gente imagina geralmente o autismo, a gente imagina a criança. Uhum. Às vezes a gente esquece que esse autista cresce, se desenvolve e etc e tal. E na época, com o meu pouco conhecimento sobre o tema e pouco contato com a comunidade, eu pensei na criança. Falei, bom, vamos criar essa plataforma. Então a gente participou, né, desse hackathon, eu participei sozinho e, claro, lá eu reuni um time multidisciplinar que eu não conhecia, que foi selecionado ali na hora. E aí a gente ficou em segundo lugar com essa ideia durante o hackathon. E aí, de todos os times que participaram, o meu grupo, né, na verdade eu fui o único que continuou com a ideia, porque uma outra coisa tradicional de hackathons é os times se desfazerem. Sim. Natural, não tem nenhum problema nisso. Na verdade, as pessoas têm outras prioridades, trabalham, etc e tal. Mas eu via que tinha um potencial, assim, eu via que tinha um potencial essa ideia. E alinhado com aquele seu propósito inicial. Exato, eu não queria desistir, né? Uhum. Então eu corri muito atrás da minha faculdade, falei, bom, preciso de ajuda, preciso de mentoria, não faço a mínima ideia de como começar um negócio, como que eu deveria fazer as coisas e etc e tal. E aí eu levei esse projeto ainda muito, né, de passos bastante lentos, e aí normal também. E a gente foi reunindo um time, né? Eu fui reunindo um time aí super incrível, que eu tenho, né, algumas pessoas até hoje no time da TIP, para justamente construir essa plataforma para criança comigo. Tem alguém ainda do grupo inicial lá? Do grupo inicial hoje? Do hackathon, não. Não? Não, só eu. Uhum. O restante, os cofundadores da TIP, tudo eu fui reunindo ao longo do tempo. Mas basicamente a gente levou esse projeto e essa ideia de plataforma para criança até 2020, inclusive foi meu projeto de conclusão de curso. A gente ficou super bem colocado ali no top 30 de projetos e tal. Mas a gente foi percebendo uma outra coisa, né? Que o autista adulto é bastante desassistido a nível de inclusão. Uhum. Então, a gente tem altos índices de pessoas autistas fora do mercado de trabalho. Então, cerca de 85% da comunidade autista está fora desse contexto. E, por outro lado, a gente viu que as empresas estavam começando a se interessar sobre o tema da neurodiversidade, ou seja, essa diferente forma de pensar, de lidar com o mundo e etc. Então, a gente, observando esses dois pontos, a gente pensou, bom, acho que faz sentido pivotar a TIP, né? Que nem se chamava a TIP na época. Muita coisa mudou. Contar essa história também. Mas basicamente a gente decidiu, né, pivotar a TIP para atender o mercado de trabalho, né? Então, para ser esse elo, como eu comentei, entre empresas e a comunidade. E a partir disso a gente teve uma rodada de investimento, até porque o projeto anterior a gente tinha como premissa, né, e tem até hoje, na verdade, não onerar a comunidade. Então a gente não queria cobrar, e hoje em dia não cobra nada da comunidade, a gente remunera a startup por meio das empresas. Então, você imagina, um projeto para acompanhamento da criança, e a gente não queria cobrar dos familiares, nem obviamente, da criança, que não teria como pagar. Não tem recurso. Então, a gente tinha algumas limitações também a nível de modelo de negócio. Então, quando a gente decidiu pivotar, falou, bom, a gente tem uma demanda aqui, várias dores, tanto das empresas quanto da comunidade, e também tem uma dor nossa de monetizar o negócio. Então, a gente pensou, bom, acho que é válido pivotar, e aí, a partir disso, a gente conseguiu a primeira rodada de investimento, a gente conseguiu dedicar algumas pessoas do time para pesquisa e entender, de fato, se a gente estava no caminho certo, e acho que a gente ainda está nesse processo ainda de entendimento e crescimento, enfim.
Eu vejo como um grande ganho, assim, né? Talvez eu conheça um pouquinho mais da tua história, né? Porque a gente vem se relacionando e são temas de interesse também. Mas eu acho que uma coisa que fez muita diferença é quando você começa a olhar para a pessoa, e isso é uma coisa que a gente tem falado muito dentro das organizações, que é a experiência. Né? Hoje a gente fala muito mais da experiência e eu acho que essa é uma evolução, como qualquer organização, mas fundamental para o teu processo, para a TIP, inclusive, nascer, né, Caio? Exato. Né? Acho que do que eu conheço da tua história, quando a gente fala da experiência, vai desde lá, quando você comentou do hackathon, como vocês preenchem o formulário, né? Por que eu estou trazendo esse tema aqui? Porque a gente se conectou com a TIP. Hoje a gente já é parceiro, né, desse trabalho. Depois o Caio fala um pouco de como é que ele tem um portfólio de oportunidades para as organizações, mas uma coisa que eu vejo que a gente vem aprendendo cada vez mais todas as jornadas de experiência, né, tanto do profissional já no processo, quanto principalmente do profissional em recrutamento e seleção. E aí, até ouvindo um outro conteúdo divulgado pelo Caio, isso começou lá no Hackathon, né? Que é como você consegue atrair as pessoas. Né? Porque tem um formato diferente dessa... A gente precisa se conectar com o outro. Mas eu vou deixar o Caio falar melhor, e aí eu vou fazendo as minhas inserções aqui do ponto de vista de RH. Assim, acho que se a gente for pegar a primeira, ali, o Hackathon, né? Da forma como eu me inscrevi e participei, na época, essa parte de experiência não foi tão pensada assim, né? E aí, é claro, o formato a gente vai aprendendo ao longo do tempo, claro, tudo é uma evolução, né? A gente vai aprendendo. Mas tanto que na época do Hackathon, a gente, se eu não me engano, tinha uma pessoa autista participando do Hackathon. De toda ali as pessoas, que eram 40, quase 50 pessoas participantes, acho que 9 times e tal. Uhum. E a gente tinha uma pessoa autista participando. Talvez para quem está ouvindo a gente, para poder entender, apesar de ser um hackathon, né, para o Autismo Tech, para desenvolver soluções, podendo ou não ter profissionais, estudantes, né, com espectro. E aí eu acho que essa evolução que o Caio conta para a gente é um pouco desse tema da experiência, que é quando você tem o primeiro com um profissional ou com um estudante com essa característica. E levando esse nome, né? Autismo Tech, porque era para desenvolver, né? Então, coisas e funções, né? Que nem o Caio falou, para amplitude. Mas parte da formação, que é o tradicional desenvolvendo para um outro profissional. Sim. Que é o que vai usar. Que é um pouco do que a gente fala. É um homem desenvolvendo produto para a mulher? Uhum. Exato, assim. Acho que... Como que eu visualizo, né, a primeira edição ali do Autismo Tech, né? A gente tinha uma ideia muito boa, na verdade eu sou muito grato aí à FIAP, Sim. que é o centro universitário onde eu me formei, que iniciou todo esse contexto do hackathon, etc. Tinha uma ideia muito boa e tudo foi feito muito na raça, né? E aí até parabenizo aí o Guilherme Estevão, que depois deve estar ouvindo aí. Grande Gui. Você conhece o Guilherme Estevão, então. Ele começou com toda a ideia do hackathon junto com algumas outras pessoas. Querido, cara. Então, assim, era um propósito incrível, é um propósito incrível, mas a gente vai evoluindo, né? Então, começa pelo formulário. O formulário da primeira edição não era tão inclusivo assim. Então, justamente por isso que não tinha essa atração de pessoas da comunidade para se inscrever. Tinham mais familiares. Então, a gente já né, analisando, né, talvez isso é uma boa contribuição da Elo, né, analisando quanto que esse tema está evoluindo ao longo do tempo, né. Então, a partir, né, só para explicar um pouco, né, eu participei da primeira edição do Autismo Tech, que na época não chamava Autismo Tech, chamava Challenge Autismo. Criei a TIP, pelo menos que venha a ser a TIP durante essa competição. E aí, a partir da segunda edição do Autismo Tech, a gente assumiu a organização junto com a FIAP. E aí, a partir disso, a gente deu essa cara de, primeiro, empregabilidade para a competição. Então, hoje em dia, é um hackathon bastante consolidado no sentido de empregabilidade para a comunidade autista. E uma das nossas exigências era justamente trazer representatividade para a competição. Porque a gente não queria que tivesse 2,5% de pessoas autistas participando de uma competição para autismo. Uhum. E aí, quando a gente assumiu, né, e é claro, a FIAP colaborou muito com a gente para a segunda edição, comprou bastante a ideia, né, apoiou a gente com conexão com a empresa, etc. E aí a gente falou, bom, vamos colocar a representatividade como uma das prioridades. E aí a gente saltou de
2,5% de participantes para 42% de pessoas participantes na segunda edição. E esse número tem crescido. Então, na terceira foram 49%, na quarta, agora que foi esse ano, 63%. Então, assim, ano a ano a gente vai evoluindo. Claro que quando a gente lida com o tema de ESG, principalmente a parte do S ali, do social, diversidade e inclusão principalmente, a gente está exposto a cometer erro. E é um aprendizado constante. É um aprendizado. A cada edição do Autismo Tech, a gente comete erros. Sim. Porque a gente está lidando com uma comunidade que cada pessoa pensa de maneira diferente. Cada pessoa recebe as informações de maneira diferentes. Então, é muito sensível. Então, a cada edição a gente... Não, erramos aqui. Beleza, vamos corrigir para a próxima. Erramos na comunicação. Não foi tão efetivo, vamos corrigir para a próxima. Então, assim, é um tema que é apaixonante. O Autismo Tech atualmente é uma das soluções da TIP para conectar empresas com a comunidade, né, por meio de inovação e ideias aí de negócios empreendedores. Mas é uma evolução. Então, assim, até eu vejo muito essa questão, né, das empresas pensarem, mas eu não estou 100% preparado. Acho que a gente até conversou sobre isso já, né, Lu? Eu acho esse ponto do Caio importantíssimo, assim, né? O começar, ele não é o tá pronto. Sim. É o tá disposto, né, Caio? Exato. É ter vontade. Acho que é dar o primeiro passo. Claro, a gente tá lidando com pessoas, né? A gente tá lidando... não vai fazer de qualquer jeito, mas você tá disposto a olhar o outro? Sim, eu vi uma coisa muito legal, inclusive queria parabenizar dentro do time de fundadores aí, de cofundadores que o Caio trouxe. Essa frase não é minha, é da Elise, que é a profissional que acompanha muito de perto esse projeto desde o começo. E numa escuta, né, a respeito do conteúdo da própria TIP, a Elise, ela fala, né, que para você fazer a inclusão, você precisa olhar o outro. Então, não é o espectro, não é a opção sexual, é o outro. Então, o processo de inclusão, ele dá quando você olha para o outro, né? Então, eu acho isso bem importante. E o que o Caio trouxe há 2 segundos atrás foi... eu tenho errado muito, as organizações têm errado muito, o hackathon vai errando muito e vai acertando, porque, na verdade, cada pessoa é única. Sim. Por mais que você tenha conteúdo literário e que ele vai te munindo de informação do tipo, olha, isso aqui é uma tendência, isso aqui é mais previsível, ele não é exclusivo. E acho que dentro disso que você falou do outro, Elo, também cada vez mais vocês vão recebendo outros, né? Então vai trazendo pluralidade de temas, de pessoas e cada um sendo único, né? Então acho que isso que você falou é bem importante, porque tem um tema do Caio, assim, que eu acho bem importante do que a TIP faz, né? Por isso que eu acho que é uma empresa super responsável naquilo que ela está entregando e ela vai se construindo com consistência. As camadas que ela vem colocando são de consistência, né? Então ela não está indo rápido, eu acho que ela está indo longe. Apesar que eu acho que vocês estão indo rápido. Isso é bom, né? Mas é que como a gente já está tão atrasado, qualquer coisa, né, já está na dívida, né, Caio? Já tinha que ter ido. Mas eu percebo que a TIP vai longe exatamente pela consistência. Mas uma das coisas que eu percebo é essa responsabilidade deles em falar de pluralidade. E eu trouxe o tema da experiência porque essa é uma das principais conversas que o Caio tem comigo quando eu me alimento do conteúdo dele ou quando eu vejo as edições ou os webinars que são feitos até por outros profissionais que suportam aí o trabalho da TIP, que é como as organizações precisam olhar primeiro para o outro ser humano, mas como a gente tem que olhar o simples. Então, eu vou trazer um exemplo aqui, talvez até para fisgar quem está com a gente de recrutamento e seleção, e por isso eu falo muito dos processos, usei o exemplo do hackathon que nem o Caio falou, mas eu estou usando no processo seletivo. O processo seletivo, a gente tem uma prerrogativa, muitas vezes, de uma organização de fazer banco de talentos. Quando você faz um banco de talentos, se você está bem assessorado por uma consultoria como a TIP, ela vai te dar clareza que não dá para fazer um banco de talentos no formato tradicional. É melhor que você tenha alguns steps, né, mais claros, as estruturas disso, para que, de fato, você não gere, inclusive, uma ansiedade no profissional, que é uma característica do espectro. Uma outra coisa que eu acho que é bem importante e dentro do processo seletivo, no processo você tem que tomar cuidado porque tem gente que não quer abrir a câmera.
E aí tem gente que também prefere não ter a fala, prefere ter a escrita. E como é que a gente vai se adaptando para essa realidade? E eu acho que esse é um processo onde o RH tem que tomar contato com isso e, inclusive, desmistificando isso para os líderes. Desmistificando para os seus clientes, para as pessoas que estão ao redor, porque, às vezes, é esperado que o profissional abra a câmera. E se ele não quiser? Né? Se a gente está falando de inclusão e a gente está falando do outro. E isso tudo é trabalho aprendido. Né? Então, quando o Caio fala que todo dia ele aprende, quando ele aprende, ele vai ensinando a gente também. E eu acho que a missão do RH compartilhar essa informação para dentro, para a gente desmistificar, tirar os estereótipos e reinventar a forma da gente fazer, desde a atração até o off-board. Eu acho que isso, né, a gente sempre fala, né, de pluralidade, interseccionalidade, que é uma palavra que geralmente... Obrigada, você resgatou exatamente onde... Exato, então, interseccionalidade é o que eu costumo falar, né, ninguém é uma só coisa. As pessoas, elas têm outros recortes, outras vivências, na verdade, a neurodiversidade, ela fala muito isso, né, que pessoas, elas pensam de maneiras diferentes. Né? Então, a gente tem vivências, a gente tem backgrounds diferentes, a gente tem estímulos diferentes. Então, eu acho que quando, né, as empresas, geralmente, né, que eu estava comentando, a gente não está pronto para receber uma pessoa autista, por exemplo. Nunca vai estar 100% pronto. Acho que eu já começo sempre... Eu posso estar decepcionando a grande parte das... Eu tenho uma verdade difícil para explicar. Era praticamente uma pergunta que eu teria, eu ainda vou insistir nela depois, mas por favor conclua, cara. Eu posso estar decepcionando aí algumas empresas, mas infelizmente eu acho que... Primeiro, porque quando a gente fala de pessoas autistas, a gente está falando de seres humanos completamente diferentes uns dos outros. Sim. Claro que tem características dentro do espectro que são mais ou menos comuns, mas mesmo assim, essas características comuns se apresentam em graus e níveis diferentes. Então, a gente tem, sei lá, pessoas que têm hiperfocos diferentes, e aí é uma outra coisa que a gente pode falar depois, mas tem hiperfocos diferentes, que tem sensibilidades diferentes. Então, geralmente, a gente sempre comenta, né, que quando você conhece um autista, você conhece um autista. Ponto. Sim. Então, eu acho que tá aí também, acho que a beleza de se trabalhar com essa diversidade de pessoas, porque eu acho bonito, de fato, quando a gente pensa na sociedade, a gente fala, putz, a gente tem uma diversidade tão bonita de pessoas, de pensamentos, de vivências, a gente aprende tanto com o outro, e basicamente, o pessoal autista não é diferente disso. Só que, ao mesmo tempo, isso representa um desafio muito grande, principalmente para a área de recursos humanos. Porque geralmente a gente tem, né, isso depende muito do tempo atual que a gente está vivendo, mas a gente tem um padrão de comportamento esperado, que é o que a Elo estava comentando, que grande parte, na verdade, de acordo com a Forbes, 20% da população é neuroatípica. E aí eu não estou só incluindo o autismo nisso, eu estou incluindo TDAH, altas habilidades, entre outras características. A gente tá falando de 20% de uma população de 8 bilhões de pessoas. A gente passou 8 bilhões de pessoas agora. O que não deve ser verdade, André, porque é tipo que nem o censo quando a gente fala de pessoas pardas, de pessoas, sabe? Eu acho que aí tem uma questão de quanto você se reconhece, de quanto diagnóstico você tem. Isso tem uma função que é do que a gente conhece. Tem o que a gente não viu. E eu acho que até é importante esse seu ponto, Elo, porque... Eu acho que tem um número muito grande de pessoas que não foram diagnosticadas por não irem atrás da informação. A gente estava até batendo um papo antes aqui de começar o podcast, justamente disso, né? De que muita gente pode ter e não sabe. Então, acho que esse número, de certa forma, também é mascarado. Faz sentido? A gente tem um volume muito grande aí de pessoas, por exemplo, autistas, sendo diagnosticadas de maneira tardia. Né? Então, a gente... isso, né, a gente estava até batendo um papo sobre isso, né? Que tem um fator de que a informação, hoje em dia, está muito mais disseminada sobre o autismo, sobre outras neuroatipicidades, como TDAH, por exemplo. E TDAH, por exemplo, na pandemia, é algo que ficou muito em evidência. Por causa desse modelo que a gente foi forçado a praticar. Então, basicamente, assim, a gente tem um grau de informação hoje em dia muito grande.
claro, tem que tomar cuidado com as fontes dessas informações, mas a gente tem um grau de informação muito grande. Então, várias pessoas têm diagnosticado, primeiro, os seus filhos e filhas, né, nesse contexto. E o autismo, por exemplo, o autismo ele tem um componente genético. Muito então, mais geralmente, masculino até, né? Isso é uma discussão, às vezes, que é uma discussão interessante na comunidade, porque, só abrindo parênteses, né, porque se diz que tem mais autistas homens do que mulheres. Porque dizem que as mulheres conseguem mascarar mais as características do autismo. Olha. Então isso até é uma... Não, eu tava Curioso. trazendo pelo ponto de vista genético. Não que eu tenha profundidade, mas eu tenho informação. Mas talvez seja exatamente isso. Porque não foi exato. Isso é uma razão. questão até sociológica, né? Acho que a gente tem uma sociedade que espera um comportamento da mulher muito diferente do comportamento do homem. Né? Pelo menos que eu tenho estudado isso, né? O homem pode ser muito mais livre, mais espontâneo, a mulher não. E justamente pelo homem conseguir ser mais livre e espontâneo, as características do autismo ficam mais evidentes do que na mulher, que desde cedo, aquela... Bom, não tem lugar de fala para isso, mas basicamente, em linhas gerais, eu acho que seria até bacana, né, abrir uma outra pauta. Mas é uma discussão interessante, assim, que, de fato, tem mais diagnósticos dentro do público masculino do que feminino, mas isso... Eu, pelo menos, acredito que seja uma questão mais da sociedade, da forma como a gente espera. Fator cultural, né? Fator cultural do que algo, de fato, científico. Mas um diagnóstico muito mais iniciado, né, a partir do olhar dos pais ou dos cuidadores, dos parentais, pela criança, e depois o reflexo disso na vida adulta, né? Ou para esses adultos, né? Exato, porque geralmente, né, tem um componente genético no autismo, e aí, a partir do diagnóstico da criança... Tanto que a prevalência de diagnóstico em crianças tem crescido bastante nos últimos tempos. E não é porque há uma epidemia, entre aspas, de autismo, até porque a epidemia é vinculada à doença, e não é uma doença o autismo, mas pura e simplesmente porque as pessoas estão mais bem informadas. Estão diagnosticando mais cedo. Mas você também não acredita, Caio, que é porque... E tem muito do fator da informação, que é um ponto que você trouxe, eu acho que isso é muito forte, porque os estereótipos, eles estavam todos condicionados você tem graus, né? Às vezes muito reflexo de conhecimento só do grau mais grave, né? E aí, com isso, eu acho que a gente acaba tendo e demonstrando que não, né? Você tem graus diferentes, temas diferentes. Quando você falava de neuroatipicidade, muitas vezes o TDAH poderia não ser o primeiro tema pensado, estava muito no reflexo do autismo, altas habilidades também. Aí você fala, que bom, né, Caio? Eu recentemente tive uma mentorada, né, dentro de um grupo que eu me voluntario, e ela é mãe de crianças que foram diagnosticadas assim, ela também teve toda uma transformação da vida dela a partir disso. Então tem uma questão até do que se valoriza ou do que se valoriza, né? Exato. E aí eu queria aproveitar, talvez, e puxar esse gancho. De uma das escutas que eu tive, que é a própria comunidade, né, quando se reúne em alguns ambientes, ajudar a fazer a inclusão de pais e mães que tenham essas, talvez dentro de um processo, quando você fala profissional, em algumas condições você não consegue, né, tem um processo mais longo de adaptação, dependendo do grau. E aí a importância também da gente trazer esse reflexo para que a comunidade também ela não faça microsilos, né? Exato. A gente tem, né, já pegando um gancho nessa questão dos graus do autismo, né? Hoje em dia a gente fala... Antigamente a gente falava em grau leve, moderado, severo, o que é algo bastante discutível, tanto que hoje em dia essa definição tem mudado, então hoje em dia se fala de grau de suporte. Ah, legal, então, tá vendo? Mais um tema de conhecimento. Então, tem o autista de grau de suporte 1, que geralmente é aquela pessoa que precisa de pouco suporte ou nenhum suporte, o grau 2 e o grau 3, que era anteriormente o autista severo. Uhum. Né? Por que geralmente a gente prefere, né, pessoas da comunidade preferem grau de suporte? Porque a definição de autismo leve depende muito do ponto de vista. Leve pra quem? Leve pra quem, né? Exatamente. Leve dependendo do dia, dependendo muito significante. Então, assim, assim como, né, geralmente a gente tem tanto que tem uma discussão dentro da comunidade que o autista grau de suporte 1, ou leve, como era chamado anteriormente, é ainda mais invisibilizado nesse processo.
Porque ele, né, isso é uma frase bastante capacitista, ele não parece ser autista. Ou pelo menos o que a pessoa espera de uma pessoa autista. Isso é um estereótipo que a gente tem, né? E geralmente a gente tem os extremos ali de estereótipos, né? Ou a gente espera que a pessoa tenha um grau de suporte 3, ou seja, um autista severo, como ela imagina, que eu acredito que uma pessoa que pensa dessa forma acha que ainda, né, que o autista ele é severo. Então, espera que essa pessoa ela não tenha interação social, ela precise de suporte da família a vida inteira, etc e tal, porque até então era isso que a gente era exposto, né, como sociedade, dentro das referências que a gente tinha. Ou, atualmente, e isso é algo que tem crescido bastante, a gente espera que o autista seja genial. Uhum. Então, ele romantiza também, uma mente brilhante, né? Exato. Acho que teve até uma série da Netflix, não sei se foi uma série ou um filme, de uma advogada, não foi? É uma série. Uma série. Mas essa é até bacana, assim, que eles colocam outras perspectivas, assim, mas eu sempre sou bastante cauteloso quando fala todo autista, por exemplo, se dá bem com tecnologia. Com números Com também. números, não. Cada pessoa é única. Cada pessoa é única, né? A gente volta novamente nesse tema. Então, assim, a gente tem esses dois grandes estereótipos. Então, ou seja, ou é o autista que vai precisar de um suporte gigantesco, que não vai interagir de maneira nenhuma, que vai ficar se batendo, etc e tal. Isso é um estereótipo. Existe, claro. Senão seria um estereótipo. Mas, e também no outro extremo, a gente tem aquele autista genial, que vai revolucionar o mundo, enfim. Todo mundo do Vale do Silício. Existe, com certeza. Mas entre esses dois extremos, há um espectro de possibilidades. Sim. E aí essas pessoas que estão ali nesse meio termo, aí a sociedade fala, mas você não parece autista, mas o que é ser autista pra você? Então, isso assim, que você tá comentando, cara, me lembrou aqui uma situação, enfim, não é sobre autismo, mas me lembrou muito uma live que a gente fez, Elo, você vai se lembrar, com uma pessoa indígena. E quando começou a live, assim, cara, o maior erro que eu cometi, na minha cabeça eu olhei e falei assim, nossa, mas ela não parece indígena. Eu cometi gravemente esse erro, cara. E aí ela começou a comentar, né? Cara, eu sou indígena, mas eu não tô com um cocar, eu não tô pintando a minha cara, eu não tô fazendo manifestações da cultura indígena, né? De certa forma. Tá tranquilo, segue o jogo. E eu acho que tem muito isso, assim, né? De o que a gente, como sociedade, às vezes acredita ser o que a gente autista, espera do outro. É. Né? Acho que isso diz muito sobre a sociedade do que esse outro, na verdade. Acho que a gente espera que o autista seja aquela pessoa extremamente fechada, seja extremamente, às vezes até grosso, porque isso é uma outra questão que aparece bastante, né? Quando pessoas neurotípicas, e aí pessoas, ou seja, estão fora do espectro autista, ou não tenham características atípicas de desenvolvimento. Quando pessoas neurotípicas lidam com pessoas autistas, por exemplo, geralmente a primeira interpretação é que, putz, essa pessoa é grossa. Pura e simplesmente porque geralmente pessoas autistas são muito diretas. Sim. São muito objetivas, pragmáticas, etc. É o famoso, nossa, tô com sono, vai dormir. Então, assim, geralmente, né? Claro, eu sempre coloco essa geralmente, certo grau, certo nível, porque não dá pra generalizar uma comunidade que tem milhões de pessoas representadas e que, como eu disse, quando você conhece um autista, você conhece apenas um autista. Exatamente. E ninguém, pelo menos na minha concepção, deveria ser exemplo pra ninguém na comunidade. Até porque eu acho muito pesado, sabe? Essa questão de ser exemplo pra alguém na comunidade, assim, tipo, qualquer comunidade minoritária. Acho que pode ser uma inspiração, uma referência. Pode ser uma referência, inspiração, mas exemplo, assim, por exemplo... E é legal você falar sobre isso, Caio, porque também tem uma questão da cobrança, né? Quando a gente vê essas polaridades, que nem o Caio estava falando, né? Então, ou você tem uma formatação mental muito da linha do severo, ou da linha do leve, que não é leve, que é de suporte. Suporte 1. Suporte 1. Tá vendo? Ó, todo dia a gente aprende, isso é muito bom. Quando você tem esse cenário, a sensação que dá é, puxa, se eu tô numa condição como essa, então eu tenho que me provar.
Esses dias eu estava trazendo isso num contexto de um encontro que a gente fez, que é o Sustaining Tech, dentro da própria Certsis, e aí uma diretora foi conversar com a gente, palestrou lá, e aí ela falou, olha, isso eu percebi, para ser uma mulher, às vezes dentro de um ambiente mais masculino, quando se é a única pessoa daquela função, e se é um cargo mais alto, parece que ela tem que ter um nível de responsabilidade de fazer uma entrega em dobro, para poder justificar o porquê está ali. Então eu queria, na verdade, tombar isso para o cenário do que a gente está conversando aqui. Como é que é esse nível de exigência, Caio? Eu acho que geralmente, né, vamos lá, a gente parte do princípio, novamente, que se espera coisas das outras pessoas, né? A gente espera que as pessoas se comportem de determinada maneira, porque grande parte das pessoas se comportam dessa maneira, mas isso não quer dizer que todas as pessoas deveriam se comportar. Então a gente espera, né, do outro grandes coisas, principalmente quando a gente pega no ambiente corporativo. Então, às vezes, dentro da comunidade, né, o que eu já vivenciei ali de relatos e tal, as pessoas só querem trabalhar, elas só querem estudar. Elas não querem, assim, serem geniais e elas só querem que as pessoas que estão ali do outro lado, né, nessas posições de recrutamento, nessas posições de fato de decisão, as enxerguem como pessoas. E não como, aquela pessoa é uma pessoa autista. Então, nossa, eu espero que ela seja, né, aquela pessoa que vai precisar, vai dar trabalho. Que é isso que algumas pessoas então, pensam. Que é a polarização, né? Ou eu espero que é aquela pessoa que vai dar trabalho, ou eu espero que, nossa, ela vai ser genial com números, ela vai entregar várias coisas. Então, assim... Vai me entregar mais rápido. No final, o ser humano, ele só quer ser reconhecido pelo aquilo que ele faz. Eu até estava comentando isso ontem com um amigo, assim. O trabalho, né, hoje em dia na nossa sociedade, por isso que eu bato muito nessa tecla, né, a TIP tem esse propósito de conectar, né, empresas com a comunidade, porque o trabalho faz parte da pessoa. Sim. A gente passa grande parte da nossa vida trabalhando. E uma parte importante do nosso dia. Exato. Vamos combinar que o trabalho, ele consome da gente talvez as horas mais ricas, né, de um dia. Então, é por isso que eu acho que cada vez mais esse tema de como você se relaciona com o trabalho, o quanto de saúde mental você tem nesse ambiente, né, o quanto que você consegue ser produtivo, ele é importante. E assim, o trabalho ele é mais do que, né, tem uma função, né, todo mundo precisa trabalhar para pagar as contas, pagar os boletos e se divertir, talvez, no tempo que resta, mas ele tem uma função social também, que é dar uma identidade para a pessoa. E, infelizmente, a gente vê não só em pessoas autistas, mas em grupos minoritários como um todo, por exemplo, pessoas trans, que tem um número gigantesco de pessoas trans super talentosas que estão fora do contexto do mercado de trabalho por puro preconceito. Isso se aplica a qualquer minoria. Então, quando a gente pega essas pessoas, novamente, 85% das pessoas autistas estão fora do mercado de trabalho. A gente está falando de 2 milhões de pessoas somente no Brasil. Então é um número gigantesco de pessoas. Isso eu tô falando só do recorte do autismo, mas lembrando que pessoas autistas são pessoas com deficiência, legalmente. E apenas 1% das pessoas com deficiência estão empregadas. Eu estava vendo, Caio, e você pode me corrigir se eu estiver errada, se eu não me engano, e foi considerado, na verdade, como cota, inclusive, a partir de 2010. O que bem também, recente. É recente, né? O que também acaba refletindo nesse percentual que o Caio está falando, né? Mas ele vem crescendo? Você percebe uma evolução nesse número, Caio? Qual número, desculpa? De pessoas autistas ou com alguma neurodiversidade dentro das companhias, você percebe essa taxa crescendo no mercado? Você tem essa informação? Eu sinto que o awareness em relação ao tema tem crescido, mas isso não efetivamente por hora significa que reflete no indicador de número de pessoas dentro do contexto de empregabilidade. Perfeito. Isso, digo da mesma forma para pessoas com deficiência. Como eu estava falando, 1% da população com deficiência está empregada. A gente está falando no Brasil, atualmente, cerca de 45 milhões de pessoas com deficiência. A gente tem 1% empregado. E aí eu queria fazer, talvez, Caio, um reforço até do programa. Eu acho bem importante a gente gerar clareza nas pessoas,
né, depois se você puder falar do que a TIP tem, porque essa importante condição que às vezes a empresa quer, ela não sabe como e como se conectar. Agora, recentemente, falando de racismo, a gente estava numa conversa paralela com uma outra colega que lida com esse assunto também, né, dentro da empresa dela. Quando se abre o programa, aí às vezes você fala assim, mas não tiveram as pessoas quase inscritas, ou não foi possível. Você foi buscar no lugar certo, você falou com as pessoas certas, então eu queria que até o Caio ajudasse as pessoas que estão assistindo a gente, ouvindo a gente, a contar o que tem, né, de parceria dentro da TIP, porque são diferentes programas que podem auxiliar nisso, né? Vale uma orientação aí, né? De como uma empresa te busca e como uma pessoa te busca, Caio. Acho que a gente tem, né, como eu coloquei, acho que 2 grandes pilares, né? Então, a gente tem o pilar da comunidade, né, que é, independentemente das empresas que se conectam com a gente, isso não faz, né, nesse momento, muita diferença. A gente sempre tem esse pilar de comunidade, ali tem uma comunidade de acolhimento, troca, a parte também educacional. Então, a gente tem algumas parcerias educacionais, a FIAP é uma delas, por exemplo. Então, isso roda independentemente de ter empresas ou não conectadas com a gente. Então, você que é atípico e está assistindo, convido vocês a entrarem no site da TIP e se cadastrar dentro da comunidade. Vamos deixar o link aqui abaixo na legenda. E, por outro lado, a gente tem as empresas, né, que se conectam com a gente, e aí, a partir disso, a gente tem algumas soluções para gerar essa conexão, seja ela inicial, né, então seja mais a parte mesmo de divulgação de vagas, preparação ali de conteúdo e etc., até, de fato, uma jornada de inclusão personalizada. Então, tem, como a gente costuma falar dentro da TIP, né, empresas têm momentos diferentes. Né? Nem toda empresa está preparada para uma jornada de ponta a ponta, onde vai exigir ali uma dedicação de tempo mesmo, ali de esforço, e tá tudo bem não estar nesse momento. Mas, ao mesmo tempo, como a gente estava comentando há pouco, é importante dar esse primeiro passo. Então, a gente tem aí uma solução tanto, né, de conexão inicial, que é o ATP Member, que oferece conteúdo, publicação de vagas, diagnóstico ali de diversidade e inclusão. Isso é algo muito mais primeiro passo mesmo. E a gente tem, claro, a parte de consultoria, que é algo muito mais personalizável de acordo com a realidade da empresa. E claro que, suportando tudo isso, a gente sempre bate na tecla da interseccionalidade. Então, claro, o core da TIP é a inclusão de pessoas neuroatípicas, e aí a gente, nesse momento, foca muito no autista, mas a gente pode e deve falar de outras características, como o TDAH, por exemplo, mas a gente não pode esquecer que, novamente, essa pessoa ela não é uma coisa só, ela não é só autista. Ela pode ser uma pessoa preta, ela pode ser uma mulher, ela pode ser uma pessoa trans. Então, a gente tem parceiros nesse sentido para suportar esses outros recortes que podem vir com essa pessoa. Então, a gente sempre busca aí parceiros nesse sentido, porque a gente entende que a verdadeira inclusão se faz de maneira interseccional. É por isso que eu acho que é muito consistente, né? Que eu acho que é um gancho que eu vou resgatar lá do começo do que a gente estava falando. Eu gosto muito da TIP por conta disso, porque desde que eu converso com o Caio, desde o primeiro dia, né, quando você conhece um autista, você só conhece uma pessoa autista. E essa pessoa, ela tem as jornadas dela, as experiências dela e essa formatação de também trazer nesse projeto, nesse trabalho deles, essa relação de interseccionalidade. Isso é bem importante, né? Então, quando a gente vai para essas falas do Caio, do tipo, olha, parece que tem mais homens, pode ser que seja cultural. Mas e as mulheres? Como é que elas também estão representadas? E as mulheres, né, pretas? E as pessoas de menor classe social? As pessoas de maior classe social? E por aí vai. Então tem uma mistura de assuntos, tanto é que depois você olha lá o conteúdo do Caio, você vai ver que até a simbologia ele vai trazendo um pouco dessa provocação. Uma das coisas que eu também acho que é importante destacar, quando o Caio fala, a empresa não precisa estar pronta, mas ela precisa estar predisposta e ela tem que ter, no mínimo, um pouco de cuidado, de zelo, né? Porque também não adianta você fazer toda uma divulgação de atração e aí coloca a pessoa lá.
Eu acho que eu percebo até pelas relações que a gente tem. Semana passada a gente estava junto e tinha um colega de uma empresa de 15 profissionais. E ele está na jornada com o Caio. Ele faz parte desse projeto. Tem uma outra empresa que também faz parte do portfólio do Caio, que é uma empresa de educação. E que ela tem olhado, inclusive, do ponto de vista de experiência para os alunos. Né? Então, assim, existe muitas formas de se conectar. Por quê? Porque a gente está falando de um ser humano, né? E quanto de ganho a gente não tem. E cada momento tem cada empresa tem um momento. A gente se conectou com o Caio, a gente está no momento onde a gente vem aprendendo sobre isso, difundindo isso dentro da organização. Então, o Caio já fez live com a gente internamente, a gente já disponibilizou conteúdo de webinar fora, ele vem se relacionando com a gente dentro de RH, mas agora, daqui para frente, gerando clareza, a gente vai sustentando programas até para atrair. Uma coisa que me chama muita atenção, pela experiência até que a gente já teve numa outra condição, foi quando você atrai um profissional e você não faz alguns mapas necessários, e foi o que o Caio falou, não é para ficar tratando com estereótipos de extremos, mas é o cuidado, é o zelo de como eu receber isso. Essa pessoa ela tem um pouco mais, supostamente, de rigidez a alterações constantes de janela de reunião. Então, essas alterações de reunião, elas geram uma certa... Porque existe uma característica que tem a ver com planejamento, com programação. A questão de rotinas, né? O autista, ele tem, geralmente, muita rigidez cognitiva, né? Como a gente coloca na comunidade. Ou seja, geralmente a pessoa, ela coloca algo na cabeça, ela tem uma programação, pra isso, né? E quando isso é quebrado, gera um gatilho, um choque. E aí isso precisa ser trabalhado. É todo mundo da comunidade que tem isso? Geralmente. Não. Esse termo. Geralmente. Então, mas é um cuidado que quando a gente passa a ter, se você sabe que você vai colocar essa pessoa num ambiente onde tem mutação constante sobre essas perspectivas, é importante que você faça o pacto com ela e pergunte, né? Ou o inverso também ele é preciso. Informe a esse líder de como lidar com isso, de como ele gerenciar isso. Por quê? Porque é bem-estar. Sim. A gente volta para o tema de saúde mental. E aí tem até um ponto trazendo... A gente estava falando que as empresas não têm que estar preparadas, prontas para essas situações, né? Mas desculpa, eu vou precisar te perguntar isso, cara. Mas eu já ouvi situações assim de uma empresa fez uma contratação esse caso que eu me recordo era de um rapaz autista. E aí, meses depois, assim, eu fui perguntar, e aí, como foi? Ah, não, a empresa não estava pronta para isso. Acho que tem a ver muito com o zelo, com o acolhimento, hospitalidade para receber essa pessoa. Mas eu lembro que tinha um lance que essa pessoa, nesse caso, comentaram que ela tinha uma compreensão muito literal das coisas. Então, por exemplo, em alguma situação, falaram, como que foi tal projeto? Ih, moiou. No sentido de, não foi para frente. E aí essa pessoa tinha interpretado, mas molhou o projeto, assim, sabe? Então, tem algumas situações assim que realmente trazem um cenário um pouco diferente do dia a dia e a ponto de depois você perguntar, depois de meses, e aí, como foi? Moiou. não deu certo. Existe, cara, não sei, recomendações, uma cartilha, entre aspas, algumas coisas para as empresas começarem a ter pelo menos um primeiro passo para esse estar preparada? Eu acho que tudo começa com uma questão muito básica, que é perguntar. Acho que vai muito da área de pessoas, da liderança, da equipe, estarem dispostos, né, a acolher essa pessoa. Porque, assim, barreiras a gente tem com toda e qualquer pessoa colaboradora. Seja ela típica ou atípica. Perfeito. As pessoas têm anseios diferentes, elas esperam coisas diferentes. Então, consequentemente, isso gera, e pode gerar, na verdade, um atrito. Então, assim, acho que é importante as equipes e a liderança, principalmente a liderança, estar aberto, né, para essas possíveis diferenças de comportamento, né, pelo menos o comportamento esperado, e perguntar para a pessoa qual que é a melhor forma que você se sente dentro desse contexto. E talvez até esperar que a pessoa não saiba a resposta. Maravilhoso. Maravilhoso essa porque às vezes a pessoa ela não tem um autoconhecimento tão grande. Sim.
E ela vai falar, olha, não sei. Mas aí vem, acho que o segundo passo de ter empatia e falar, não, então beleza, vamos juntos. O que o Caio trouxe do perguntar, por isso que lá no começo talvez eu tenha destacado um pouco desse aprendizado dentro do próprio hackathon, que foi depois aprendizados para ambientes práticos que também estão na organização. Eu me recordo da informação que o formulário era um formulário. Só que nesse formulário ele começou a ser direcionado para você, como você quer interagir, né, Caio? Exato. Então, o perguntar ele é muito importante. Quando a gente fala da entrevista, de ser vídeo, de abrir a câmera ou de ser por escrito, é porque como o outro que é recebido em relação a isso. Então, quando você fala da jornada, da experiência do candidato, ou quando uma empresa ela monta isso, será que ela está montando de um jeito onde a experiência para o outro de fato seja boa, independente dele ter o espectro ou não? Né? Então, eu acho que a gente está nesse processo de construção como organização, não só a Certsis, mas eu acho que isso tem sido muito discutido. Por isso que eu acho que uma das coisas que eu mais tenho colocado no centro é o processo da experiência, que é quando a gente fala da experiência do usuário, a experiência do candidato, a experiência do cliente, porque as experiências é que vão dizer se a gente se sentiu confortável, se a gente não se sentiu, se a gente vai repetir aquela situação ou se a gente não vai repetir. Né? É muito difícil, e provavelmente quando a gente é escutado por executivos, a pergunta é, mas como é que fica a escalabilidade? Isso é sensível, né? Dentro do possível, tem que fazer uma escalabilidade, não dá para sair ligando para todo mundo, mas dá para colocar no formulário, já é uma forma de fazer escala. Já dá para fazer o filtro, já é uma outra escala, né? Não dá para realmente, porque fica difícil quando a gente fala de ser rentável dentro de uma organização, e aí você precisa dos profissionais, não dá tudo para ser utópico, mas assim, dá para você fazer o mínimo de concessões possíveis, né? Eu acho até isso porque bem importante trazer. Quando a gente fala geralmente de diversidade, inclusão e acessibilidade, diversidade, inclusão e acessibilidade não é só para pessoas com deficiência ou minorias. Serve para todo mundo. Inclusão, né, cara? A palavra acessibilidade, diz, né? Por exemplo, né? Acho que eu sempre compartilho isso, né? Por exemplo, tela de toque foi inventada por uma pessoa com deficiência. Tecnologia pura, né? Por quê? Porque ela tinha uma necessidade ali de uma outra forma de interação, não se sentia confortável de interagir com os botões, como a gente tinha anteriormente ali, talvez antes de 2007, talvez. Algo aconteceu em 2007. Isso, Caio, porque você não pegou os televisores que faziam... Isso eu não peguei, mas algo aconteceu em 2007 que de fato se lançou algo, né, algo ali palpável de tela de toque. Mas foi inventado ali as primeiras versões por uma pessoa com deficiência. Então, quando a gente pensa em acessibilidade, deixar as coisas acessíveis, não vai servir só para pessoas com deficiência. Serve para pessoas sem deficiência. Lembrando que há uma deficiência temporária também. Então, quando a gente fala de rampas de acesso, por exemplo, você pensa só a pessoa que tem ali uma mobilidade reduzida vai utilizar isso. Não, uma pessoa com carrinho de bebê também pode utilizar uma rampa de acesso. Então, quando a gente fala de acessibilidade e, consequentemente, diversidade e inclusão, primeiro que a gente fala para todo mundo, porque quanto mais acessível for um formulário, por exemplo, de inscrição, mais você vai estar abraçando aí não só pessoas com deficiência, pessoas neurotípicas, enfim, mas também pessoas neurotípicas, por exemplo, que podem ter uma outra interpretação das coisas. Então, isso é para todo mundo. Então, e quando a gente fala de diversidade e inclusão, só para concluir esse tema, a gente não fala só, claro, do impacto social, né? O ESG lá, o S ali do social. A gente está falando de receita, rentabilidade, inovação. Diversidade e inclusão, ela está invariavelmente ligada com inovação. Quanto mais diverso os times forem, mais diversidade de vivências, backgrounds possíveis, mais inovação aquela empresa vai ter. Então o ROI, ele se torna muito mais claro. Assim, eu tô falando isso, mas a própria TIP tem dificuldade de demonstrar isso, tá? Mas eu sei, a gente sabe disso, assim, que quando a empresa ela dá esse primeiro passo, claro que há uma questão de responsabilidade social, impacto, etc. Isso, eu tô aqui por isso. Eu tô aqui por isso. Eu lido diariamente com a TIP por isso, porque eu quero impactar a vida das pessoas. Mas, num segundo momento, pensando de maneira mais prática, a gente tem também inovação que traz rentabilidade, que traz novos produtos e que conversa com o seu cliente. Seja ele um cliente corporativo
ou um cliente ali B2C. Então, né, o cliente ele vai se enxergar nisso. Porque, principalmente B2C, as pessoas são diversas. A gente tem outras realidades. Então, quando as pessoas percebem quando um produto, uma solução foi criada de maneira interseccional, pensando, né, em outras realidades. Eu estava na HR Trends esses dias e encontrei com colegas, e um dos depoimentos de uma dessas colegas que tem uma relação muito forte com o pessoal da indústria de cosméticos, quando a gente fala de diversidade, né? Esse é um exemplo de produto, por exemplo. É a respeito da linha de shampoo. Quando você faz shampoos específicos para fios, né, de cabelos crespos ou de cabelo... E isso é o poder de colocar uma pessoa no processo da experiência, de fazer com que a inclusão ela vire receita, porque tem outras pessoas precisando. Por isso que acho tão engraçado, às vezes converso com a minha irmã e ela fala assim, nossa, era tão mais fácil quando a gente ia no supermercado antes, né? Só tinha shampoo, tinha 3 tipos de shampoo, e hoje tem um monte, né? Mas tem a ver com isso, né? Claro. Tem a ver com olhar para as pessoas de uma maneira diferente, ou melhor, olhar, não é nem diferente, olhar para as pessoas com a necessidade que elas têm, incluí-las no processo e desenvolver a partir disso. Então, a desconstrução de imagens de corpos nas configurações de empresas de beleza, nas propagandas ou nas famílias dorianas, elas têm se dado a partir disso, né? A nova Pequena Sereia, né, também... Eu acho que o Maurício de Souza, pensando, né, numa pessoa que influencia já desde a infância, ele fez, o Caio estava falando aqui a respeito de acessibilidade, eu lembro, né, quando você pega a Turma da Mônica, tem muito isso, tem muita representatividade ali, tem muita diversidade. E eu acho que ninguém nasce fazendo processo de discriminação do outro, isso é conteúdo aprendido, que é o que o Caio trouxe, né, da criança, de como a gente percebe. E como a gente também se desconstrói para poder construir esse processo. Então, o meu convite, né, de fato, para as pessoas se conectarem com consultorias que realmente elas tenham isso como, não só como engajamento, mas como ambiente prático, porque às vezes fica difícil até para os executivos conseguirem tangibilizar. Mas nas minhas relações com o Caio, e eu vejo que ele faz isso nas outras empresas que ele assessora também, o tema do negócio é um tema pulsante. Ele precisa vir, porque senão parece que você está prestando um favor, transferindo uma responsabilidade de cota, e não tem que ser por causa disso. Não é diversidade e inclusão não é um favor. Na verdade, é algo estratégico. Pelo menos a gente visualiza dessa forma. Quando uma empresa pensa em diversidade e inclusão, não só uma empresa, mas a sociedade como um todo pensa em diversidade, pensa em inclusão de pessoas com diferentes histórias e vivências, tem que ser algo estratégico. É algo estratégico. Porque você vai estar conseguindo atender o máximo de pessoas possíveis. E claro que tem ali um componente, como eu disse, de impacto social. A gente, na minha opinião, sempre a gente tem que ter esse dever de impactar a vida das pessoas em menor escala ou em maior escala, mas do ponto de vista prático tem um benefício aí, pelo menos de inovação. Pelo menos de inovação. Então, eu acho que é mais ou menos nessa linha. Então, e eu acho que, né, talvez pegando um outro ponto, né, é essa questão da gente, de fato, conversar com as pessoas, né, conversar com comunidades que são, né, minoritárias, né, a nível de exclusão, às vezes não são minoritárias em números, mas a nível de preconceito, etc. Porque quando você começa a conversar, você começa a entender, primeiro, a realidade dessas pessoas, segundo, você começa a se entender também. Eu vejo, Caio, que também isso eu fui aprendendo, quanto mais eu trabalho com esse tema, até a responsabilidade de estar numa cadeira como essa. Eu já fazia isso antes, mas agora eu tenho me policiado cada vez mais. E eu tenho usado meus tempos de trânsito, de caminhada, para aprender. Porque eu acho que sim, o Caio ele é uma fonte de conhecimento para a gente. Assim como outras pessoas são fontes de conhecimento, mas parte da gente tem que ir buscar.
Eu acho que, de forma geral, não só as organizações, mas as pessoas têm falado sobre isso, mas elas se alimentam um pouco dessa informação. O quanto que você assiste um documentário quando você está no Netflix, o quanto você procura sobre esse assunto, o quanto você ouve um podcast sobre esse assunto. E a gente fica, às vezes, esperando que a comunidade, seja lá qual for, que explique pra gente, né? E eu acho que esse é um fator, eu acho que a gente está no meio da consciência, eu queria trazer isso para cá. Recentemente participei de participei de uma live da Cíntia, ela é da Black HR, e a Cíntia estava falando do aquilombamento, e aí ela trouxe uma série de informações, mas eu fui buscar, eu fui me alimentar do que ela estava falando, né? Era fora do meu horário de trabalho, porque aquilo é importante para mim. Eu preciso entender cada vez mais, mas eu preciso entender, não é porque a empresa está me delegando isso, eu preciso entender porque como é importante para mim como indivíduo. Uhum. Eu preciso fazer o que ela fala do teste do pescoço, quantas pessoas você tem ao redor quando você vira, e tem essas características, né? Eu acho que antes até muito da gente só falar da organização, só falar de alguém que tem que ensinar isso pra gente, como ser humano. Depois de tanta informação, o que você tem ido buscar? Como é que você tem priorizado os seus dias para buscar essa informação? Porque deve ser muito cansativo, apesar de ser esclarecedor e ser funcional, as pessoas o tempo inteiro ficarem te ensinando, né? E eu quero falar sobre outra coisa. Eu imagino que o Caio queira falar sobre outras coisas. Eu acho que assim... Eu acho que essa busca de informação, assim, eu digo, começa por mim, acho que também. Sim. Como eu disse, quando eu fundei a TIP lá atrás, eu conhecia muito pouco da comunidade. Eu não sabia como que as pessoas elas interagiam. Eu tinha muito ainda o estereótipo ainda do autista criança, não é à toa que eu comecei com uma plataforma para criança. Acho que você não contou do seu diagnóstico, né? Depois você coloca. Sim. Então, assim, eu tinha muito essa questão, né? E aí, aos poucos, né, eu fui tendo contato com a comunidade, entendendo e me identificando nesse processo. Tanto que, né, no começo desse ano, eu fui diagnosticado dentro do espectro. Então, foi uma surpresa, né, para mim, até dar certo ponto. Mas, ao mesmo tempo, eu pude começar a nomear aquela sensação de inadequação a tudo que estava à minha volta. E é libertador, né, Caio? Depois é libertador, né? Ou tem um antes, né? E deixa eu até te perguntar um pouco sobre esse processo, Caio, porque, querendo ou não, você convivia com o tema há 2 anos já? Já. E aí, depois de 2 anos, você foi diagnosticado. Como foi essa sua procura, essa sua busca por ter essa informação? Enfim, depois de 2 anos, você se identificou a princípio com alguns dos temas, algumas coisas assim? Como foi, cara? Eu acho que foi um primeiro ponto de identificação mesmo. Acho que levantou uma bandeirinha assim, falou, acho que eu tenho a ver com isso. Será? Acho que começou muito no final do ano passado, né? Até então, eu tinha muito cuidado, acho que eu tenho até hoje. Primeiro, para não ser exemplo e para ninguém. Eu confesso que eu evito isso ao máximo, porque a gente às vezes cai na armadilha mesmo de colocar pessoas como exemplos e eu não quero ser exemplo de ninguém. Eu tenho uma série de defeitos e eu acho que ninguém deveria se espelhar em mim. Mas basicamente eu comecei a visualizar algumas características da comunidade, principalmente em relação à interação social, que eu comecei a pensar, bom, acho que é válido pelo menos eu investigar. Poderia ser outra característica típica. Na verdade, no começo desse processo eu estava desconfiando de TDAH. Porque no final do ano, aquela loucura, a gente sempre fica, e eu estou nessa loucura atualmente, mas no ano passado eu estava um pouco pior nesse sentido. Eu estava muito procrastinando as coisas, desatento. Eu estava com algum problema nesse sentido. Eu falei, bom, acho que eu preciso tentar buscar, né, algum apoio, suporte, enfim. E aí começou esse processo, começou um processo de investigação mesmo, né, de me entender como pessoa. Então acho que por isso que eu acho que é libertador o diagnóstico, porque você passa a vida inteira achando, não, eu sou errado. E eu ainda acho, às vezes, e acho que é importante ter esse diálogo aberto. Mas aí tem eu ainda acho. A diferença que também tem um ser humano. Talvez não seja do espectro, né? Talvez exato. Ser humano.
Eu acho que eu passei minha vida inteira achando, não, eu sou errado, eu tô errado, eu tô errado, primeiro, por não gostar tanto de interação assim, eu tenho uma barreira bastante grande em relação a isso. Claro que, né, nesse bate-papo eu tô muito confortável, já conheço vocês, etc, mas tem uma clara questão em relação à interação social. E é uma coisa que foi o primeiro, né, a questão de desatenção, e essa questão de interação social foram aí os indícios, né? E acho que nesse processo de diagnóstico, eu pude até me descobrir na infância. Porque eu tenho uma memória péssima, não lembro da minha infância quase nada. Somos dois. Então, assim, eu tive epilepsia na infância, então fiquei em coma 3 meses, 4 meses. Fui desenganado. Então, assim, tudo tem a ver, hoje em dia, eu acredito, com o autismo, mas, assim, 4, 5 anos, passei por essa questão, né, de ficar internado meses e minha mãe desesperada, etc e tal. E depois disso, eu não tenho muita memória. Aí, mas você foi fazendo um quebra-cabeça. E aí, hoje em dia, eu fui remontando esse quebra-cabeça junto com a minha mãe. De trás pra frente a história, exato. Talvez. Né? Aí minha mãe, quando eu fui perguntar, que eu tinha que preencher uma ficha gigantesca ali, que a neuropsicóloga pediu, aí tinha uma pergunta lá, mas como que você era na infância? Acho que é uma coisa nesse sentido. Eu parei e falei, não sei. Tá bom, vou ter que conversar com minha mãe. Vou consultar minha Barça. E aí ela falou, então, você não interagia, eu não conseguia muito ter contato físico com você, e isso até hoje, assim, geralmente eu sou bastante distante das pessoas nesse sentido. Você ia em festa, você não interagia com criança nenhuma, você preferia ou ficar sozinho, ou interagir com adulto. Então tinha essa... E aí eu falei, mentira. Sério, mãe? Não, beleza, tá. E aí tinha uma questão também escolar, né? Então eu sempre gostei bastante de estudar, né? Sempre tive ali relativamente boas notas, mas eu sempre tive dificuldade de ir pra escola. Então minha mãe sempre me salvava e ia conversar na escola, dá trabalho pra ele. Ele Nossa, tá bem. O home office pra você. Ele tá bem, o school, sabe? na verdade. Então, assim, ela falava, ele tá bem, dá trabalho pra ele recuperar a falta e tal. Então, assim, acho que um ponto, né, acho que trazendo isso é importante, eu sou muito grato à minha mãe nesse sentido. Porque, assim, ela, obviamente, não sabia que eu era uma pessoa autista. E sempre foi eu e ela. Né? O restante da minha família não é tão próximo, assim, então sempre foi eu e minha mãe. Só que ela não podava de ser quem eu era. Então, acho que isso que é claro, eu não falo isso tão diretamente pra ela. Depois eu mando... Ai, que lindo! A gente vai mandar esse link. Esse corte vai pra mãe. Mas enfim, eu acho que eu sou muito grato a ela nesse sentido, porque se ela tivesse me podado, não, você tem que interagir, você tem que ir pra escola, eu tinha que ir, né? Mas assim, se ela tivesse... Tava cumprindo só a função social, né? Pra escola, ela insistia, eu ia, eu acabava indo. Mas assim, ela não me podava, acho que de ser quem eu era. Então, acho que isso também que me fez, acho que ter uma infância relativamente tranquila, uma adolescência relativamente tranquila, porque eu podia ser o Caio antissocial, de acordo com as outras pessoas, estranho, de acordo com as outras pessoas, até pessoas da família, às vezes, traziam essa questão, porque às vezes o preconceito ele começa na família. Então, eu podia ser a pessoa estranha, antissocial, que não gostava de toques, interação e etc., porque ela não ligava, ela falava, deixa ele é assim. Então, assim, por isso que eu falo que eu não gosto de ser exemplo pra ninguém, porque eu tenho um contexto muito de privilégio. Então, eu trago eu reconheço isso, porque grande parte da comunidade não tem essa realidade. E o privilégio, e inclusive o Caio sempre traz isso pra gente, o privilégio tem a ver até com o diagnóstico tardio. Exato. Acho que eu tive o diagnóstico, claro, seria muito fácil se eu tivesse, seria muito, muito melhor na minha visão hoje em dia. Se eu tivesse o diagnóstico anterior, teria me cobrado menos, teria, acho que, tratado um pouco mais a minha saúde mental nesse sentido, com certeza. Mas com o diagnóstico tardio, que foi aos 26, né, atualmente eu tô com 27, acho que abriu uma série de possibilidades, assim. Acho que primeiro, valorizar essa minha vivência até aqui. Acho que valorizar essa relação, né, de troca que eu tive com a minha mãe, apesar da gente... eu sou uma pessoa muito isolada, né? Então, eu não tenho tanta interação assim, mas eu valorizo muito ela ter me dado esse espaço.
E eu acho que, em segundo ponto, é valorizar a minha trajetória na TIP, porque, como eu costumo falar, né, acho que eu comecei com a ideia de impactar uma comunidade, e para mim já estava ótimo, porque eu não vejo muito sentido eu sou uma pessoa que precisa de propósito. Tem até uma discussão, né? Assim, o propósito, na verdade, deveria ser viver, né? O dia após dia e tal, mas eu preciso ter um horizonte. Sim. Eu preciso ter falar, não, eu estou fazendo algo importante. E isso, para mim, já estava ótimo. Tanto, né, com a plataforma para crianças, quanto nessa reconfiguração da TIP. E aí, a partir disso, que eu falei, bom, a partir do meu diagnóstico, eu falei, bom, não estou impactando mais uma comunidade, eu estou impactando a minha comunidade. Acho que a transformação, né, começou, na verdade, por mim, assim, na TIP. Eu acho que é isso que eu tento trazer, assim, pras empresas, né? Primeiro, começa a enxergar as pessoas como pessoas e não como rótulos, ou não espere das pessoas, na verdade, espere que elas entreguem o que elas consigam entregar. Né? Então, acho que, claro, a gente tem um propósito de conectar pessoas autistas neuroatípicas, e aí eu abro o guarda-chuva para outras características com empresas. A gente nunca vai perder esse propósito, mas a gente sempre valoriza que pessoas têm vivências diferentes. Eu tenho uma série de privilégios e minha vivência é completamente diferente, talvez de grande parte da comunidade. Mas eu acho que é importante a gente sempre trazer esse ponto, porque principalmente a nível de informação, e aí eu agradeço até vocês por abrir esse espaço, mas a nível de informação, porque eu tenho certeza que nas organizações tem muitas pessoas autistas, muitas pessoas TDAH, que às vezes ou tem o diagnóstico e tem medo de falar e de sofrer preconceito. Eu tive esse medo quando eu tive o meu diagnóstico. Eu falei, bom, qual foi isso é um pensamento que eu não deveria ter, porque na verdade a TIP prega o contrário, mas às vezes é tão... Eu acho isso tão bonito do Caio, então, porque ele sempre teve, depois que ele passou por essa experiência, ele sempre divide isso. Que mesmo envolvido, defensor da causa, né, e provendo oportunidades para isso, a hora que ele teve o diagnóstico, ele falou, poxa, eu achei que eu tivesse TDAH, alguma coisa, e quando esse diagnóstico chegou para mim, eu fiz um processo muito interno, assim, de autoaceitação. Eu acho que eu passei por um processo de luto, assim. Eu ainda tô em processo de... Não, beleza. A gente tava até conversando, né, sobre isso atrás das câmeras. Nos bastidores. Nos bastidores. Beleza, eu sou essa pessoa. Eu tenho as minhas barreiras. Tem formas, claro, de contornar essas barreiras, mas dificilmente eu vou mudar quem eu sou. Então, acho que a gente precisa, às vezes, se cuidar nesse sentido, né? Bom, no primeiro momento, quando eu descobri que eu era autista, eu pensei, as pessoas vão começar a me enxergar de uma maneira diferente. Porque é isso que acontece, geralmente, com as pessoas na sociedade. Quando uma pessoa com deficiência fala que ela tem deficiência, ou uma pessoa de outra minoria fala que ela é dessa minoria. Só que eu não deveria ter esse pensamento dentro do meu círculo, porque eu sei que são pessoas que são acolhedoras, etc. Mas meu primeiro pensamento foi, bom, vou perder o investimento da empresa. Ele tinha sido investido, né? Exato, porque eu pensei, bom, meus investidores vão falar, bom, ele não tem capacidade suficiente para gerir uma empresa. E às vezes eu tô aprendendo também. Mas assim... por tantos outros motivos, né? Que são as intersecções. Mas assim, eu achava que eles fossem... principalmente eles e também o time como um todo, ia falar, bom, você não serve para ser CEO de uma empresa. Isso é um pensamento completamente, primeiro, capacitista, errado, que a gente como empresa, na verdade, qual que é a diferença entre uma pessoa como eu pensar dessa forma? Porque eu tenho a noção de que isso é capacitismo. Então, obviamente, eu não externalizei isso para ninguém, não falei, beleza, vou sair, vou... Não, mas assim, eu tive um trabalho interno e falei, não, Caio, você tá pensando de uma maneira que a sociedade geralmente pensa de pessoas com deficiência. Então não deve ser assim. Né? E aí, a partir disso, a gente tá trabalhando aí internamente, até porque, assim, ter um líder autista é completamente diferente de ter um líder neurotípico. Cara, eu tô aqui fascinado te ouvindo, tô quieto aqui, torcendo para que a câmera não tenha pegado muito, porque eu tô aqui com o olho brilhando te ouvindo falar, né? E eu quero fazer duas perguntas.
A primeira era que você falou um pouco de propósito, ali mais no começo da sua fala. Então a pergunta seria, qual é o seu objetivo com a ATIP? Onde você quer chegar ali em termos de propósito? O que você vai olhar e vai falar, cara, consegui. E a outra é nesse aspecto agora de liderança que você estava falando. Porque também anteriormente a gente estava falando ali de receber um profissional e coisas do tipo. Mas e o líder que está lá? Ele também é uma pessoa, como a gente estava falando. Então, como esse olhar pro líder? No seu caso, um CEO que tem autismo. Então, enfim, como... desculpa, eu não sei se o termo tem autismo é correto. Prefiro mas, pessoa autista. Pessoa autista, perfeito. Então, foi diagnosticada então, com o autismo, é um líder, enfim, como que é essa relação no que muda, enfim, tem algum novo olhar ou de novo você traz para essa esfera de uma pessoa? Como funciona? Bom, eu acho que como propósito, né, então a ATIP, na minha visão, ela precisa ser, ela não tem que ser a única empresa que faça isso. Eu acho que eu tenho essa noção de que a gente não consegue abraçar a comunidade como um todo. Isso é ótimo, porque a partir disso tem outros projetos incríveis lá fora. Então eu acho que, primeiro ponto, acho que tem que existir mais empresas como a ATIP, seja pensando em neurotipicidades ou pensando em outros recortes. Então acho que tem que existir. Segundo ponto, eu acho que o meu propósito é dar voz à comunidade. Sempre dentro da ATIP a gente pensa primeiro na comunidade. Tanto que às vezes a gente até demora para fazer as coisas. A gente tem uma curva, se for comparar com outras startups, a nossa curva de desenvolvimento de produto ela é lenta. Mas não é lenta à toa. É porque eu sempre penso, como é que a comunidade vai receber isso? Será que isso está sendo implementado da melhor forma possível? Porque é uma comunidade muito grande, muito variada. Então, assim, claro, a gente, novamente, comete erros nesse processo. E eu, novamente, não quero ser exemplo para ninguém, por isso que eu falo sempre, traz a comunidade para o centro. Eu não quero falar sempre de autismo. Eu quero falar de outras coisas. Eu adoro tecnologia, adoro ler, sabe? Eu quero falar de outras coisas. Então, assim, no futuro, o que eu imagino? Uma empresa muito mais sólida, falando de diversidade e inclusão de maneira interseccional. Claro, não perdendo a questão de neurodiversidade, mas falando ainda mais de forma interseccional. A gente, de fato, ser um hub que conecta outras minorias, outras empresas. E eu perdendo a minha voz e dando voz para outras pessoas. Eu prefiro ficar nos bastidores. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de exposição. Então, se eu ver que, tá dando certo, beleza, segue o jogo, eu com certeza vou preferir ficar no operacional. São indicadores de sucesso, né? Então, assim, quantas pessoas a gente oportunizou a contratação, quantos parceiros de outras minorias a gente tem. Então, assim, eu tenho uma visão muito mais, na minha concepção, agregadora. Então, eu não espero ser a única empresa que fala de inclusão de pessoas autistas. Claro, eu quero ser uma das referências. Mas também não quero só falar disso. Mas não quero só falar disso. Eu acho que a gente tem uma capacidade de falar de outras diversidades, outras questões, que até pelo nosso próprio time. Então, eu acho que Por isso que eu reforço o tema do Caio, que assim, tudo bem, o Caio é uma fonte de inspiração, de informação para mim, mas ele é uma fonte. Uhum. A gente não pode querer extrair só quando tá com ele ou só quando acessa a TIP. O quanto de alimento, né, de informação você tem em outros canais. Sim. É só jogar na TV, só pegar no teu final de semana. Tem tanto documentário, tanto filme, tanto texto, formatos outros profissionais, né? Eu acho que essas são as referências, até para dialogar com o Caio e poder dar outro ponto de vista e complementaridade para ele, fazer as provocações. Porque, de novo, a gente está falando de uma pessoa, por isso que ele você falou, como é que você quer ser chamado? Ele falou, sempre por uma pessoa, porque primeiro de tudo é uma pessoa. Sim. Né? E aí eu acho que essa sensação da gente poder, inclusive, ampliar esse aspecto até o ponto de que simplesmente isso não precisa ser dito. Né? A gente está numa fase onde isso precisa ser reconstruído, né? A gente precisa quebrar estereótipos e está nesse momento. Mas não é sobre isso que as pessoas querem ter só como bandeira, né? Elas têm Sim. outras construções de referência, acho bem importante. Tem uma frase, acho que foi da Maite Schneider, que é fundadora do Transempregos, que ela fala que o objetivo dela é o Transempregos não existir mais.
é algo muito Seriam parecido. empregos, né? É muito parecido com a TIP, claro. Quero construir uma empresa que seja lucrativa, que tenha ali o potencial de inovação, que eu continue nessa empresa, porque eu sou apaixonado, meu hiperfoco é na TIP. Mas assim, eu acho que a gente precisa se transformar ao longo do tempo. Ser uma empresa de inclusão, mas não só isso, ser uma empresa que está ali para entender aquelas pessoas, conectar, fazer pontes e preparar as empresas da melhor forma possível para receber essas pessoas. Então, acho que, Muito claro, o caminho hoje em dia, a TIP foca na neurodiversidade. A gente tem parceiros que falam de outros temas, etc e tal, mas acho que o futuro é virar um hub. A gente, hoje em dia, tem essa questão de um hub neurodiverso. Então, de fato, ser um hub. Pode virar até um centro de educação, sabe? Uma evolução em relação a isso. Eu gosto bastante de quando a gente se conecta com a construção do Hackathon e a terceira edição, e Caio me corrige se estiver certa, se eu estiver errada, a terceira já foi uma construção que dividiu conhecimento. Isso. Você falou alguma coisa na casa de 11 semanas de conhecimento de tecnologia. Então, as pessoas que se inscreveram, elas poderiam não ter acesso conhecimento nenhum prévio sobre aquilo, mas foi distribuído conhecimentos pockets, assim, e a partir das linhas de atividade, elas foram se familiarizando para depois construírem seus projetos. Isso foi algo de bastante aprendizado, assim, a terceira edição foi a de 2021, a gente fez essas... Online. Pandemia. Exato. A gente fez as trilhas de capacitação, como a gente chamou, foram 11 semanas em 3 trilhas ali de tecnologia, a gente distribuiu 60 bolsas para isso. E claro, novamente, erro. A gente sempre tem que estar atento a essa questão de sempre vai ter erro. A gente teve erro, com certeza. Muito. Mas a diferença é que eu acho que a gente consegue aprender com esses erros e falar, olha, não, beleza, erramos, vamos pedir desculpas. Claro, tem erros, você não consegue muito pedir desculpas, mas os nossos erros acho que a gente consegue. Reconheça, pelo menos. Reconheça os erros. E a gente falou, bom, vamos evoluir esse modelo. Então, a gente, a partir, né, nessa quarta edição, que foi agora em 2022, a gente teve apenas, entre aspas, o Hackathon, mas já com essa questão muito mais sólida de pílulas de conhecimento em tecnologia. E para a próxima edição, a gente está falando de um movimento, né, o Autismo Tech 2023, que vai ser praticamente anual. Então, vai começar justamente com o que a gente está chamando de Academy. Então, trazer pessoas da comunidade, especialistas para falar de temas e trazer, claro, as empresas do nosso ecossistema para falar também. Isso vai ser já dando um spoiler em abril, ao longo do mês de abril inteiro. E a gente já, entre esse período, entre abril e outubro, prepara a comunidade, se conecta com a comunidade, tenta fazer com que as pessoas se conversem, formem times para o Hackathon. E aí a gente faz o Hackathon em outubro. Então, ou seja, um movimento ali que começou muito tímido, né, por uma universidade incrível que é a FIAP, ali em 2018, que eu participei, etc e tal. 2020, segunda edição, totalmente online. A gente tinha, inclusive, a dúvida se ia rolar ou não, porque ia ser presencial inicialmente. Mas por conta do... E aí estourou a pandemia e falou, bom, acabou com o projeto, né? Não, na verdade, o primeiro pensamento foi, acabou com o projeto, né? Não tem mais como sair. Mas a gente falou, não, vamos mudar, vamos fazer online, vamos testar. Era um medo que a gente tinha de fazer online, que a gente não fazia a menor ideia de como que ia ser. Então, assim, fizemos a segunda edição com a FIAP, com outros parceiros, com outras empresas. Fizemos a terceira, validamos trilhas de capacitação, fizemos essa quarta, que tivemos índices absurdos de representatividade, como eu disse, 63% de pessoas autistas participando, um volume grande de inscrições, novas empresas entrando no ecossistema. Então, assim, o movimento ele cresce a cada ano, e para essa quinta edição, acho que o mais natural, né, a edição de 2023, era culminar em algo muito mais anualizado, né? Então, uma experiência mais completa para a comunidade, seja diretamente de pessoas autistas, mas a gente consegue dialogar com outras comunidades também. Então, eu acho que, como eu disse, é uma das soluções da TIP nesse sentido, né, para conectar empresas com essa comunidade de talentos, e que a gente vê que é o que as pessoas querem, sabe? As pessoas querem ser ouvidas. A comunidade quer ser ouvida. A gente viu isso na final do Autismo Tech 2022, ali a galera interagindo, a gente fez no ambiente de metaverso, claro, muito experimental ainda, mas a gente fez no ambiente de metaverso, trouxemos as empresas que participaram para falar,
E a gente via a interação, tipo, olha, eu quero ser ouvido, eu quero ser ouvida. Pessoas autistas diagnosticadas com 40 anos, sabe? Então, assim, e a gente vê que isso, consequentemente, culminou aí no planejamento para a próxima edição, que é algo muito mais de conhecimento, de interação, de criar vínculos dentro da comunidade antes de fazer efetivamente o hackathon. E Caio, você falou aí desse período de pandemia, tecnologia apoiou aí no formato, você fala do evento Autismo Tech, a gente tem aqui atrás de mim o Tech Faz Sentido. Então, falando sobre tecnologia, cara, você tem uma percepção dessa indústria, desse mercado em relação a maior adesão a causas como essas? Enfim, queria entender um pouco desse cenário na sua opinião, ou se foi simples e puramente porque é a sua matriz de conhecimento, digamos assim. Eu acho que começou por ser a minha matriz de conhecimento, né? Então, acho que invariavelmente a gente ia para esse âmbito da tecnologia. Porém, a gente visualiza que, claro, a tecnologia é uma das áreas, TI, na verdade, é uma das áreas que tem mais oportunidades. Uhum. Então, a gente sabe que tem ali um gap de profissionais de TI, a gente tem muito mais vagas abertas do que forma profissionais, então a gente sabe de todo esse contexto. E dado esse contexto, a ATIP, né, foca muito no mercado de tech. Quer dizer que toda pessoa autista vai para o mercado de tech? Não. Tem pessoas autistas nas mais variadas áreas. É que a gente, nesse momento, precisava focar em alguma área, né, em específico. E o mercado de tecnologia, até mesmo o mercado de tecnologia, é algo muito grande. Uhum. A gente está falando de muitas possibilidades de carreira, não só pessoas desenvolvedoras, mas também outras... Digamos que agora todas as empresas são de tecnologia. Exato. A frase do Bezos, né? Se você tem um negócio que não está na internet, você não tem um negócio, né? Então... Exato. Então, assim, invariavelmente, a gente consegue transitar entre os mais diversos setores, mas sempre focando ali nas áreas de TI, pelo menos nesse momento. E que eu visualizo, né, que a área de TI, talvez, pelas características das pessoas que trabalham nela, pelo, talvez, o grau de abertura ao novo, né, à inovação, talvez seja uma área mais acolhedora para pessoas de diferentes vivências e de grupos minoritários. Claro que a gente, na minha visão, a gente esbarra num passo anterior, quando a gente fala de grupos minoritários, que é o acesso à educação. Então, tem um ponto bastante complicado nesse sentido, porque a gente tem que grande parte de populações minoritárias não tem um acesso à educação de qualidade, dado o contexto social, e nas áreas de tecnologia se exige muito esse contexto educacional. Sim. Então é uma faca de dois gumes. Enquanto a gente exige bastante desses profissionais, a gente pelo menos na minha visão, mais acolhedor para esses profissionais. Então, por isso que a gente tem do lado da comunidade esses apoios educacionais para tentar nivelar, né, essa questão de, olha, primeiro que eu acho que, assim, um recado para as empresas, contratem pessoas mais júnior, tenham programas de formação interno, porque você acaba tendo um ganho de formar a pessoa da maneira que você, que vai fazer sentido para o seu negócio. Então, assim, não acho que, não estabeleça que você quer uma pessoa de grupo minoritário que seja sênior, fale 3 idiomas e etc e tal. Se o Stevenson e os outros, né, Augusto e João estivessem aqui, eles iam te falar que a empresa foi construída assim, né? Eles saem, inclusive, de um berço de educação, onde as pessoas, na verdade, tinham mais de conhecimento e um pouco de prática, né? Então, eu acho que a CETES, ela tem já um pouco desse DNA. E cada vez mais sendo resgatado para isso, a gente está com alguns programas, mas sim, Caio, concordo com você. Não, eu acho que vocês, assim, tão pioneiros nesse sentido. Assim, a gente vê poucas empresas, de fato, com essa movimentação. Mas o que eu percebo é que, às vezes, a gente pede, né, isso vai até da acessibilidade das vagas, né? Quando uma pessoa autista, na verdade, uma pessoa com deficiência em geral, geralmente tem uma questão de autoestima muito complicada. Então, se ela não se visualiza como todos os requisitos daquela vaga, ela não vai se candidatar. E principalmente uma pessoa autista que leva, geralmente, as coisas muito ao pé da letra. Então, se não tiver um requisito que ela não acredita que ela se enquadre, aí uma outra questão da comunidade é que a gente tem uma visão bastante distorcida de quem a gente realmente é, para baixo. Eu tenho isso, pelo menos. Então, a gente não se candidata. Então, assim, tentem repensar, né, em nível de processo seletivo mesmo, o que a gente está exigindo desse profissional. Porque, novamente, a acessibilidade é para todo mundo. Às vezes a gente pode estar perdendo não apenas um profissional com deficiência, mas um profissional sem deficiência que
às vezes não se enquadra em todas as categorias, que às vezes nem é necessário. E acho que dentro disso que o Caio está falando, né, por isso que eu trago sempre o reflexo de como a empresa está se organizando e o canal de contato é muito por meio, né, do RH, agente de gestão que seja. Por isso que a gente tem feito cada vez mais essa conexão. Eu gosto de difundir bastante a TIP, mas como o Caio falou, poxa, não se identificou, não está perto, não entendeu o que é para você a TIP, procure uma outra, mas não deixa de procurar, porque isso é uma construção. E eu não queria deixar uma pergunta para trás, então eu vou roubar a pergunta que você fez para o Caio, ou ele completa para mim, do líder. Exato, porque eu acho que antes da gente ir finalizando, eu acho que é bem importante trazer o líder para essa relação. Perfeito. Eu percebo que, muito entendendo dos contextos, das necessidades, eu acho que, assim como qualquer outro profissional da organização, assim como qualquer outro ser humano, você precisa se instrumentalizar mais. Mas um dos meus próximos passos dentro da instituição é capacitação de líder. Porque às vezes, foi o que a gente falou, a diversidade ela está em você trazer, mas e como se dá inclusão nessa relação com a liderança? Porque é esse ponto de contato, principalmente no nosso negócio, onde pode ser que ele faça parte sim de um grupo, mas como inclui essa pessoa? Todo mundo abre a câmera, ele não abre. Ou você quer forçar esse cara a fazer algumas situações que na verdade não é da natureza. Mas fazendo uma lista de frentes, de novo a gente volta para a pessoa. O one-on-one, ele é muito importante, mas ele é só importante porque o cara tem um espectro? Não, só porque ele é neurodiverso também? Não, ele é importante para todo mundo, porque você precisa saber o que você está fazendo e por que você está fazendo. Já dizia o Simon. Então, eu acho que muito do que a gente aplica para as outras pessoas, ou deveria na cartilha aplicar para as outras pessoas, que é uma pergunta que você fez, quais são os erros e tal, eu acho que, na verdade, você pode só concentrar uma atenção maior para realmente não fazer disso uma desculpa da tua agenda por não ter feito, porque o impacto para aquela pessoa pode ser maior quando você faz alta flexibilidade da tua agenda. O outro pode não gostar, mas aquilo tem um impacto diferente do que o espectro vai te pedir, né, Exato. Caio? Então, eu acho que quando a gente fala de liderança, o líder também precisa conhecer, e às vezes do conhecimento, ele vai se apaixonando. O Caio falou de hiperfoco. Né? Então, assim, acho que o RH, assim como líder, a gente vai falar de multi-skill, mas às vezes o cara, ele tem hiperfoco, então não exige multi-skill, mas também presta atenção para ver se ele não vai ficar fazendo hora extra até muito tarde, porque ele está tão apaixonado por aquilo. Né? Recentemente, eu e o Caio, a gente trocou no modelo invertido essa conversa, porque a gente falou do hiperfoco do líder. Porque a gente pode não ter o diagnóstico nas empresas, mas certamente tem vários espectros, né, como liderança de autismo, ou como tem vários líderes no espectro autista liderando outras pessoas que não são. E aí, a energia que essa pessoa ela despende para o tema e ela requer isso de um grupo todo. Como é que você também acolhe isso do outro lado e como é que você reorienta? Porque senão a saúde mental dos outros vão para... Né? Então, assim, olhar a pessoa. Né? Eu sei que não é muito fácil, mas eu acho que tudo não estar pronto, mas é a predisposição. E aí não cabe só a predisposição de você ter uma consultoria, não cabe só a predisposição de ter um RH. Cabe a sua predisposição como ser humano e a sua predisposição também como líder. Então aqui, às vezes, o acesso tá na nossa mão. É só jogar no Google que o dado está lá. Eu acho que essa questão, né, de liderança, né, é algo... A gente tem, claro, uma liderança que pode ser típica, né, neurotípica, e que está liderando uma pessoa que é neuroatípica, e aí acho que o líder tem um papel muito importante de integrar, né, tem um papel integrador, né, dessa pessoa dentro do time. E a gente tem, por outro lado, possivelmente, um líder que é neuroatípico e que está liderando pessoas que, às vezes, não são neuroatípicas. Então, que é o meu caso. Né? A TIP tem pessoas neuroatípicas trabalhando, obviamente, mas algumas pessoas, até no meu quadro societário, não são autistas. E o ritmo do Caio. Assim, o que eu tenho essa noção que às vezes por eu ter um hiperfoco muito grande na própria TIP, nos processos da TIP, às vezes eu esqueço das outras pessoas. Isso é algo que a gente tem que ter a humildade. Eu tô evoluindo nessa questão de ser uma pessoa líder. Tá se monitorando, Porque às vezes, por exemplo, eu acordo às vezes de madrugada, eu falo, bom, vamos lá. E eu não envolvo as outras pessoas, porque eu sei que eu sou desse jeito. Entendeu? Então eu não sou esse tipo de pessoa que vai envolver todo mundo. De madrugada. Mas eu falo, bom, eu tô aqui, vamos lá, eu tenho um monte de coisa pra fazer. Vou criar uma automação pra,
sei lá, o que eu fiz na madrugada passada, que eu tive insônia. Criei uma automação para consolidar a base de pessoas inscritas na comunidade. Eu documentei isso? Não. Aí eu tava falando hoje com a Piara, que é a pessoa que trabalha comigo na parte de CX. Aí eu falei, eu devia ter documentado, né? Ela falou, então, é porque eu quero mudar o formulário agora. Que eu não sei como que eu posso mudar do formulário. E ela falou, não, você pode mudar tal coisa. Então, que assim, isso não é o certo, né? O mais correto de se fazer. Processo, né? Então, assim, é algo que de fato pouca gente fala, que eu acho que a Elo trouxe numa última conversa que a gente teve, que é líderes atípicos, né? Isso é uma questão que nem eu mesmo sei. Cara, eu acho que tem até um pouco a ver com aquele olhar inicial que você falou lá da criança, sabe? A gente tem um olhar meio de vamos receber essa pessoa, criança, mas e o adulto? Você tem gente que tá e o recebendo líder, né? e que às vezes não tem um diagnóstico, mas conforme vai entendendo, opa, eu tô nesse lugar, posso estar nesse lugar. E eu queria trazer, acho que, uma informação complementar. Quando a gente falou de liderança, eu queria falar de empresa também. Uhum. E muito puxando o gancho do que o Caio já dividiu com a gente, eu tô vendo talvez o horário, o André vai dar um toque pra gente. O cronômetro parou de... A gente para ele, porque senão ele... Mas vamos lá. Mas eu acho que tem um tema aqui que eu acho que é bem importante a gente também não deixar de entregar nessa conversa, já que a gente falou da pessoa, a gente falou dos colegas de uma certa maneira, né? Porque você tem esse processo da inclusão do líder e também buscar informação, mas a empresa precisa repensar as suas formas dessas integrações. Então, uma das coisas que mais me chama a atenção é quando a gente fala a gente fala, poxa, vamos fazer um happy hour e todo mundo vai vir? Poxa, o cara não veio. E aí, essa divisão, eu até vou pegar a própria fala do Caio, porque eu acho que isso vale como evidência, que assim, eu não me sinto à vontade num grupo onde tem um monte de gente que está fazendo esse tipo de confraternização. Por quê? Porque não é o meu lugar, eu não me sinto. De novo, a gente está falando da pessoa do Caio. Né? Então ele não quer estar lá. Eu conheço pessoas autistas que super interagem. Inclusive são as pessoas que produzem, vão construir. Então é claro, a gente não está fazendo esse recorte, mas como as empresas vão se adaptando a isso. Sim. Outra coisa eu prefiro não estar no ambiente presencial, eu produzo melhor no silêncio. Eu escutando uma colega de comunidade do Caio falar sobre um outro conteúdo, ela trouxe um assunto que eu achei muito interessante. Eu não vou trazer o nome dela aqui porque eu não tenho direito autoral, mas o Caio vai se recordar, porque era de uma das matérias que eu estava buscando. Ela disse que quando ela estava num ambiente, esse ambiente estava no dia a dia mais tranquilo, tudo bem, ela está convivendo ali. Quando esse ambiente tinha eventos, porque é o local que ela estava exposta, isso trazia para ela uma angústia e um gatilho enorme do ponto de vista de estresse. Por quê? Porque era barulho, eram muitos estímulos e aquilo, na verdade, só promovia mal-estar para ela. E aí eu achei muito curioso, porque ela traz uma experiência, né, onde ela recebeu uma orientação do psiquiatra dela, que ela não tinha levado em consideração como algo real, até um dia que ela resolveu praticar, que foi tomar banho gelado quando ela estivesse nessa condição. E aí o Caio sabe de quem eu estou falando, né, e se quiser, eu não a conheço, então não posso, né, sem a permissão dela, e ela traz esse exemplo. Então, assim, acho que tem vários contextos. Tem a pessoa se autoconhecer, que foi o caso dessa moça, porque ela foi atrás, ela descobriu o ambiente que não está, ela dividiu a informação, a gestora acolheu, e isso virou um comum para ela. Ela tinha vestiário no ambiente, e ela fazia isso em grandes picos de estresse. Ela encontrou uma forma de sair dessa situação que era extremamente desconfortável. Para recrutamento e seleção, a gente trouxe alguns exemplos. Para a liderança, a gente também trouxe alguns exemplos. E para a instituição, para a gente não dar os rótulos. Porque eu acho que a pandemia ajudou bastante, inclusive, esse assunto vir muito em evidência, seja pelo tema do TDAH que o Caio trouxe, mas seja pelo conforto. Porque às vezes a pessoa está conseguindo também ter uma produção, pode ser que melhor dentro de casa, porque às vezes no ambiente corporativo, às vezes aquilo também tinha muito estresse para ela, dado a sociabilização que ela tinha que fazer, por mais que ela tenha o diagnóstico revelado ou não revelado, né? Mas eu acho que, de novo, a gente volta para o ser humano e tentar não fazer com que tudo fique modular. Então, dentro da própria organização, hoje a gente tem feito encontros, né? Sim. A gente tem feito encontros bimestralmente sobre happy hour. Alguns não querem vir e outros não conseguem vir.
E outros não podem vir. E outros queriam vir e não conseguem vir. Então eu acho que tem uma série de conversas para fazer a respeito disso, mas eu acho bem importante que a gente entregue conversas dessa natureza num encontro como esse, para ir começar a desmistificar que quando a gente vai falar do autismo, a gente não está falando, né, ou do neuroatípico, de neurodiversidade, a gente não está falando só de uma pessoa, a gente está falando de todo o canal que envolve isso. E também desmistificar isso que você, em princípio, até conseguiu ter esse estalo, que é, quando a gente fala, parece que a gente está dando emprego para alguém. Não, às vezes ele está empregando. Exato. Exatamente. Pessoal, conversa de horas, eu sei. A gente precisa pensar num volume 2 aí. Mas eu queria, por favor, que a gente fosse para as declarações finais para a gente já encerrar o episódio. Por favor. Elô? Algum recado especial? Eu agradeço o espaço. Eu acho que a gente tem que compartilhar o conhecimento que a gente tem, aprender com outras pessoas também que têm esse conhecimento, mas, de novo, eu reforço. Eu acho que a gente tem que ir atrás desse conhecimento. Então, esse é um canal que você tem para descobrir mais informação, mas não para nesse, vai em outro. Eu acho que isso é bem importante, né? Segue a comunidade, se relaciona com outras pessoas, faz o teste do pescoço, para você dentro da sua vida social também, porque eu acho que isso é extremamente potente. De novo, a gente não está falando só de um profissional ou só de um ambiente corporativo, a gente está falando de uma pessoa e ela está, né, num ambiente corporativo e a gente está tentando cada vez mais trazer isso como um retoque de tecnologia, com um recorte de RH, de profissional, mas eu acho que a gente está falando do ser humano. E se tem uma coisa que eu gosto bastante desse princípio de conversa que eu sempre tive com o Caio, é uma coisa que talvez a gente se enganche aí, né, onde a gente se conecta, é que sempre a gente está falando da pessoa. Então, parte por aí. Obrigada. Excelente. Caio, muito obrigado. Me arrepiei algumas vezes na sua fala, cara. Achei sua participação incrível aqui hoje com a gente. Se você tiver um recado final, por favor. Bom, eu acho que primeiro agradecer aí a oportunidade da participação, agradecer a Elô pelo apoio, enfim, e a André também, que eu já conheço de outros carnavais também. Exato. Mas enfim, só agradecer mesmo a parceria e acho que deixar um recado mesmo para as empresas e acho que para a sociedade como um todo aí que está assistindo, que considerem pessoas como pessoas. Indivíduos únicos que têm os seus anseios, têm as suas, talvez, limitações, e essas limitações podem ser contornadas aí por uma questão, talvez, até de empatia, né? Então, você entender que aquela pessoa tem certa limitação e adaptar o seu processo para aquela limitação. Então, acho que, de fato, principalmente nesse contexto que a gente está falando de mercado de tecnologia, empresas que têm, né, grandes áreas de tecnologia, estejam abertos aí para essa diversidade. Não só, no meu caso, né, a neurodiversidade, mas também outros recortes. E procurem, claro, empresas especialistas nisso e tentem se instrumentalizar ao longo desse caminho, porque, assim, eu acho que o ganho e o benefício, ele não passa só pela questão do impacto social, mas também é um potencial inovativo muito grande, assim. Pelo menos, como a gente disse, você vai conseguir inovar mais a sua empresa. Então, agradeço bastante aí. Caio, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, obrigado pela sua fala. Tinha falado que tinha me arrepiado, mais uma vez me arrepiei aqui. E é isso, espero que aí da sua casa também tenha feito tanto sentido quanto fez hoje pra gente. Valeu, pessoal!